Quinta-feira, 23 de maio de 2024, e se é quinta-feira, 3 horas da tarde, em ponto, em bate-papo da bancada. Muito boa tarde, caros internautas. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Dai. Boa tarde. Boa tarde. Bate-papo da bancada hoje, eu trago Sérgio Ricardo Costa Fernandes, é síndico profissional pela empresa Sindicode. Meu amigo Sérgio, seja muito bem-vindo à bancada da Rádio Esplanada. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Caleb. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. E se você quiser fazer pergunta, lá no WhatsApp da Rádio 13 996840422 está liberado, ou aqui pela página do Facebook, ou lá no YouTube da Rádio Esplanada. Estamos ao vivo de São Vicente para o mundo. Eu quero mandar pergunta para o Sérgio. Ficou interessado como administrar, ser um síndico profissional? É só mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, tá bom? Uma realidade cada vez mais presente em condomínios é o síndico profissional. Muitos condomínios, porém, têm dúvidas sobre como contratar o profissional com o perfil certo para o local. Além de se certificar que o mesmo tem as habilidades necessárias para o cargo. Como síndico profissional será responsável civil e criminalmente pelo condomínio durante a sua gestão. É prudente se cercar de cuidados, e o primeiro deles são as indicações. A própria administradora pode indicar o currículo de alguns postulantes à vaga, que julgue se encaixar no perfil do empreendimento. Outra opção são indicações de moradores de condomínios vizinhos, ou até um site especializados como o Síndico.net. Está procurando uma vaga de síndico profissional aí para o seu condomínio? Nós temos um aqui, que hoje ele vai dar todas as dicas, ou lá no Síndico.net. Também é uma boa opção, tá bom? Hoje vamos tratar tudo sobre a vida do síndico profissional, né, meu amigo? Isso aí, cara. Para ser um bom síndico profissional, o que precisa ter? Bom, Caleb, primeiro precisa ter muita paciência, né? Porque hoje a gente trata com pessoas, então as pessoas elas necessitam de um retorno. Então tudo que a gente faz hoje no condomínio é importante que seja transmitido para os condôminos, para que eles não tenham dúvida daquilo que o síndico está fazendo e daquilo que está sendo feito com o dinheiro deles, né? Então eles procuram uma pessoa que tenha essas qualidades, né? Que vai cuidar bem do dinheiro do condomínio, procurando quais são as melhores prioridades para esse condomínio. E é uma via de mão dupla aí, é um negócio de confiança, né? Porque o síndico profissional, ele trabalha com o dinheiro do condômino, né? Com certeza. Ser síndico não é só você administrar o condomínio, o prédio, né? Você tem que administrar todo o dinheiro, né? Toda a parte financeira. Então são feitos planejamentos, né? Para que o dinheiro seja utilizado da melhor forma possível. Então a gente faz uma assembleia anual, né? Com os conselheiros e com os condôminos, informando quais são as prioridades do condomínio e quais são as necessidades dele, né? E a gente vai fazendo esse serviço. Então hoje no bate-papo da bancada, o assunto é síndico profissional. Então se você mora em condomínio, já sabe, né? Lá é administrado por um síndico. Eu já fui síndico durante alguns tempos que eu morei em prédio, fui uma dor de cabeça, rapaz. E hoje, como é que é a vida do síndico profissional? Eu não tenho necessidade de você morar no local, né? Exatamente. As convenções condominiais, elas falavam que o síndico profissional, que o síndico deveria ser um morador, né? Não poderia ser contratado. Mas com a necessidade e também a falta de pessoas interessadas no próprio condomínio e a gestão do condomínio ficando cada vez mais difícil, contratar um profissional com experiência e que informe os outros condôminos daquilo que está sendo feito é o que é mais importante, né? E não deixar nada de fora, porque é um rol de situações que com a experiência a gente vai adquirindo. Então a gente consegue resolver melhor os problemas.
Agora são 15 horas mais 4 minutinhos, WhatsApp liberado, 13996840422, é o WhatsApp da Rádio Esplanada. Quer fazer pergunta pro Sérgio? Quer tirar dúvida? É o momento. Então vamos lá para a primeira pergunta, Sérgio. Como você trabalha com o fundo de reserva? Bom, vamos lá. O fundo de reserva ela é uma arrecadação extra. Ela não é a arrecadação do condomínio. O condomínio é a despesa de todas as... a divisão, é o pagamento de todas as despesas a quais a gente rateia para os condôminos, e o fundo de reserva é um valor de 10% sobre esse valor. Então, se o condomínio gastou R$10 mil no mês, a gente divide esses R$10 mil pelos 10 condôminos, vão ser R$1.000 para cada um, e o fundo de reserva seria mais 10%. Então a gente vai cobrar 1.100. O fundo de reserva, na verdade, ele serve para manter o condomínio equalizado e até prevenir aí suprir aí a necessidade caso tenha uma inadimplência. Então, se o condomínio tem uma inadimplência, uma pessoa deixou de pagar, a gente vai precisar pagar as contas. Então, essa arrecadação extra serve para pagar as contas até que aquele condomínio que ficou inadimplente pague, né, ou amigavelmente ou juridicamente. Então, é assim que é utilizado o fundo de reserva. Então, o prédio hoje que não tem um fundo de reserva tá no osso, vai passar sufoco, né? Vai passar sufoco. Normalmente, o fundo de reserva, ele está previsto na convenção condominial com 10%. Tá? Ele pode ser decidido numa reunião, uma arrecadação maior, porém, os 10% ele é o suficiente a princípio. Então, sempre tem um teto. Então, vamos dizer, se a gente gasta R$10 mil no condomínio por mês, seria bom a gente ter um fundo de reserva de pelo menos uns R$10 mil, né, para previndo aí uma futura, um futuro gasto sem ter essa expectativa. A grana, né? Isso. A Clarice Fernandes Tavares. Mandando boa tarde. Conhece? Ah, conheço, é mesmo? Tá ligadona aqui no bate-papo da bancada. Toda quinta-feira eu trago um convidado aqui para você ficar por dentro das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. A Natasha Inácio Fernandes também está mandando boa tarde aqui. Olá. Sérgio, como você costuma efetuar os pagamentos do condomínio que você administra? Bom, vamos lá. Os pagamentos, geralmente eles são feitos pelo setor da administradora. Então, eu faço vários serviços durante o mês, né? Quais são os serviços rotineiros? A administradora já recebe esse pagamento, como conta de água, luz, um prestador de serviço que continuamente, ele vai lá no condomínio, ele já envia os pagamentos para a administradora e ele já tem controle. A administradora sempre me manda um e-mail, né, solicitando autorização para o pagamento para esse pagamento. Quando há um pagamento extra, por exemplo, uma obra que foi feita, né, eu solicito aos prestadores de serviço que encaminhem também essa nota fiscal e o boleto com a forma de pagamento para o síndico e para a administradora, onde eu vou autorizar o pagamento e a administradora já vai colocar lá ao longo do tempo esse pagamento. Então, se é um serviço parcelado, né, e ele tem um prazo, se qualquer coisa acontecer, eu consigo suspender esse pagamento do prestador, né, se o prestador deixar de prestar o serviço, e a gente dá um andamento aí com outro prestador e realizando o pagamento daquele que ficou faltando do primeiro prestador. Você é um síndico profissional, então você é um trabalhador autônomo. Você precisa ter um síndico, por exemplo, eu quero ser um síndico profissional, eu tenho que ter por trás de mim uma administradora que vai tomar conta do condomínio? Normalmente sim, porque a administradora ela toma conta de outros processos burocráticos, como o departamento pessoal, pagamento de impostos, né, declarações, DIRF dos funcionários. Então a administradora é um suporte para o síndico. A responsabilidade é toda do síndico, sempre. Mas o síndico ele contrata uma administradora. Se o síndico ele tem essa capacidade, ele tem uma equipe para fazer, ele pode ser um síndico e administrador. Mas acaba ficando também uma coisa um pouco estranha, porque você toma conta do dinheiro do prédio, tem todo o poder do dinheiro do prédio. Então, assim, o condomínio que contrata um síndico, ele fica um pouco com essa resistência. Tendo uma administradora por trás, você sabe que são dois órgãos se fiscalizando. Um é o síndico, que é o executor, e o outro é a administradora, que é o burocrático. Então, o síndico sempre autoriza a administradora e a administradora sempre orienta o síndico daquilo que pode ou não pode ser feito, né, com relação às coisas do condomínio também.
Antigamente o síndico era só para resolver pepino, né, rapaz? Era bucha atrás de bucha pro síndico, só chegava bucha pro síndico. Hoje parece que não é bem assim o negócio. Olha, continua assim. Continua. O pessoal me liga de noite, me liga de madrugada, né? Tudo que acontece, toda demanda dentro do condomínio, eles procuram diretamente o síndico, né? Então hoje eu trabalho com um sistema de orientação. Quando eu pego um condomínio, eu oriento os condôminos de qual onde ele vai encontrar a sua resposta. Então se ele quer uma segunda via, ele pode ligar direto para a administradora, uma cópia de uma convenção, mudança de nome, qualquer coisa que diz respeito à parte burocrática, ele pode entrar em contato com a administradora. Caso tenha uma urgência ou alguma coisa importante ou emergência, ele entrará em contato comigo, a qual eu irei ao condomínio, verificar qual é o problema e procurar a melhor solução. Se for alguma coisa que estiver fora da minha autonomia, eu procuro o conselho, faço uma reunião com o conselho e nós decidimos ali o que é melhor para o condomínio. Então, é assim que funciona essa parte de decisões com relação ao que vai ser feito ou não no condomínio. Tá. Quantas assembleias são feitas por ano? Depende do condomínio ou tem um limite assim, mínimo e máximo para realizar assembleias durante o ano? Que nem nós estamos no mês de maio ainda, não chegamos nem na metade do ano. Quantas assembleias é feita assim, dentro do ano para fechar? Bom, o Código Civil ele determina que seja feita pelo menos uma assembleia por ano, de prestação de contas e de eleição de síndico. Como existe também o biênio, o síndico ele é obrigado a fazer a prestação de contas anual, porém não a eleição de síndico naquele período, né? E existem outras assembleias, que são assembleias gerais extraordinárias, são com itens específicos. Então, caso alguma coisa saia da minha autonomia ou eu não sinta querendo fazer esse serviço sozinho, querendo o apoio de todos os condôminos, eu chamo uma assembleia geral, exponho o problema e a gente decide em conjunto. É sempre feito em assembleia, então sempre tem que estar a maioria dos condôminos para aprovar, né? Isso, dependendo do serviço, se for uma coisa de emergência, eu acabo aprovando e depois eu levo lá os orçamentos, que eu geralmente tenho 2, 3 orçamentos, mas ao máximo, o quanto der, eu levo para os condôminos decidirem, porque o dinheiro é deles e o que eles vão fazer com o dinheiro, a aplicação, né, esse investimento, eles decidem, eles querem decidir. Então, às vezes, a gente tem 2, 3 prioridades no condomínio, mas não tem. Se a gente for fazer as 3 prioridades, o condomínio vai ficar muito alto. Então, o pessoal decide em fazer uma agora, né, outra depois, então a gente vai programando. A gente faz esse serviço aqui junto com os conselheiros, que é mais importante, né? Assim, hoje você tem uma empresa, que é a Sindiconde. Ela atende toda a Baixada Santista ou só uma área? Vocês são de Santos, né? Isso. A princípio, eu já peguei prédios em São Vicente, em Praia Grande, no Guarujá. Mas como a figura do síndico é uma figura presencial, eles querem que o síndico esteja no prédio, eu estou procurando centralizar ali para Santos. Mas eu ainda estou pegando prédios em São Vicente, que praticamente a gente não é uma distância muito grande, mas em Guarujá e em Praia Grande eu ainda não estou com uma equipe para atender essa demanda. Joia. Tá. Com que frequência você faz visita aos condomínios? Quantos condomínios vocês têm hoje? Hoje eu estou trabalhando com 15 condomínios. 15 condomínios, o número já elevado. Eu já trabalhei com 25 condomínios, né? Eu tenho uma assistente administrativa, uma assistente financeira e um engenheiro que me dá um suporte civil, né, com relação a construções. Então, com essa equipe, eu consigo hoje atender até 40 prédios. Sozinho, 40 prédios. Muita coisa. Sozinho eu consigo atender mais ou menos uns 15. Hoje eu tenho 15, né? Então, assim, eu estou procurando realmente expandir a minha empresa. E é um negócio lucrativo? É um negócio que rentável? Vale a pena? Olha, ele é rentável, né? As pessoas hoje procuram realmente um preço, procuram, né? Mas com o síndico não dá para trabalhar só com um valor. Então a pessoa tem que ter experiência. Hoje eu trabalho desde os 15 anos, eu estou com 47. Então são 30. Desde os 15 anos você está nesse ramo? Não no ramo de síndico profissional. Desde os 15 anos eu e meu pai tínhamos uma administradora de condomínios, né, com 90 prédios. Eu trabalhei com meu pai até 2004, que foi a data de falecimento dele, e até 2016, 2015 mais ou menos, a gente manteve a administradora de condomínios. Foi quando eu
percebi que assim, a administradora dava muito mais trabalho, eram muito mais funcionários. A gente tinha 13, 14 funcionários fora os motoboys. E hoje eu consigo trabalhar com 3 pessoas, 4 pessoas, tendo menos prédios e tendo o mesmo rendimento. Então, assim, a gente consegue trabalhar com um pessoal seleto. Lógico que tem condomínios que não vão ter portaria, né? E hoje a gente consegue, por exemplo, eu consigo fazer um valor para o condomínio a partir de R$20 por unidade. Então, se é um condomínio com 60 unidades, ele pagando R$20 por unidade, ele vai me pagar aí R$1.200, né? Então, assim, vai depender das áreas de lazer que ele tem, então tudo agrega valor. Quantos elevadores eles vão ter, quantos funcionários. E como é que você consegue, de longe, um exemplo você mora em Santos, aí você pega um condomínio aqui em São Vicente, na Presidente Wilson. Como é que você, da sua casa, consegue administrar, por exemplo, não tem porteiro, certo? Eu moro nesse prédio, não tem porteiro, eu cheguei da balada, fui num casamento, cheguei, quero abrir o portão, meu portão não abre. Aí eu não tenho síndico lá, que é você. Certo. Como é que eu faço? Como é que eu me viro? Eu faço algumas orientações aos condôminos, né? A princípio, quando eu chego no condomínio, eu vejo o que o condomínio tem, né? Então eu faço já um checklist do condomínio e o perfil do condomínio. Então eu tenho lá na minha administradora, até no meu celular hoje, tudo que tem no condomínio, né? Então, assim, eu sei de todos os prestadores que prestam serviço para o condomínio, né? Todos os prestadores que podem prestar serviço numa emergência e oriento a pessoa quais são os prestadores. Então, assim, se eu não estou no prédio, qualquer um pode abrir. Então, pode ligar num vizinho e falar, olha, abre. Mas se a porta quebrou, eu vou automaticamente mandar um prestador. Então, é um chaveiro, um serralheiro, vou enviar. O síndico, normalmente, ele não vai fazer o serviço. Ele vai lá ver qual é a melhor solução para aquele serviço, para aquela situação lá seja resolvida, né? Então, assim, se for uma coisa simples, ele pode até ir com uma chave de fenda, trocar uma lâmpada em qualquer lugar, arrumar alguma coisa ali que é visível, colocar um portão no lugar, um fim de curso do portão e tal. Mas quando é uma coisa mais complexa, eu chamo os prestadores, chaveiro, encanador, o próprio elevador, interfone, portão, câmeras, são inúmeras situações. Então eu deixo com os condôminos telefones úteis. Então é o telefone da administradora, onde ele vai ter o rol de serviços que a administradora presta para ele. E quais são aqueles profissionais que já prestam serviço para o condomínio e que vão realizar ali o serviço para ele com segurança. Então ele vai me ligar ou vai ligar diretamente para o profissional. Estou com problema no meu telefone. Então liga para o Marcelo. O Marcelo vai ligar para ele e vai lá. Olha, senhor, estou aqui, o Marcelo. Então geralmente são pessoas de confiança que a gente indica. Se a pessoa quiser, teve um problema lá, não conseguiu entrar em contato, é um bom senso. Ele pode entrar, né, chamar um chaveiro e depois a gente aciona um seguro ou verifica se o prédio, se a responsabilidade era do prédio pagar. Então, acho que isso é uma questão de flexibilidade. Todo prédio ele é customizado, ele não é engessado. Eu pretendo hoje deixar os condomínios de uma forma que os condomínios vivam numa harmonia e tranquilos. Então, todas as informações são dadas para que eles tenham ali, num papel ou num manual, as coisas que eles vão precisar durante a semana e tudo. Mas, normalmente, as manutenções periódicas, elas são feitas, o condomínio nem sabe. Eu só vou avisando pelo WhatsApp, olha, hoje vai ser feita a detetização, não deixe o seu cachorro solto nas áreas comuns, né? Vai ser feita a limpeza da caixa d'água superior, poderá faltar um pouquinho de água aí do período de 1 hora, meia hora. Então, eu sempre aviso pelo WhatsApp, no grupo, tudo aquilo que vai ser feito no condomínio, e o condomínio também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, a qualquer momento. Lógico que à noite eu desligo, mas se for uma emergência, ele me liga e eu vou atender e vou solucionar o caso, se for, né? Esse é o bate-papo da bancada, agora 15 horas mais 18 minutos. Quer mandar pergunta? Hoje o assunto aqui é síndico profissional. Quer mandar pergunta? O WhatsApp liberado, 13 996840422 ou Facebook da Rádio Esplanada e página do YouTube também, ao vivo, de São Vicente para o mundo. Hoje estamos falando com o Sérgio Fernandes, ele que é síndico profissional e tá na moda hoje todo mundo no condomínio lá tem o seu síndico profissional, porque é moda. É mais fácil, Sérgio? É mais fácil para o morador, é mais fácil para a administração, é mais fácil para o síndico profissional. Um exemplo, você mora em prédio? Eu moro em condomínio. Você mora em condomínio. Mas tem
tem alguns profissionais que não, moram na sua casa, né? Sim. Então, é mais cômodo, assim, por exemplo, que nem tu falou, chego em casa, eu desligo o telefone. Então só vão te chamar emergência, né? Sim, eu desligo o WhatsApp. Não é mais cômodo, assim, para o síndico profissional, né? É a profissão mesmo. Mas para o condômino, por exemplo, o condômino muitas vezes ele não é remunerado para fazer esse serviço. E se é um síndico morador, ele pede lá a isenção de um condomínio. Né? Essa isenção... Na minha época era assim, eu fui síndico contra a minha vontade, mas fui síndico por duas vezes. E eu não recebia nenhuma remuneração, mas também não pagava o condomínio, era essa contrapartida. Mas eu acho que os pepinos era tipo... Então, as pessoas estão, às vezes, elas vão ao apartamento do síndico. Então, ele morando lá, ele vai tocar a campainha. O cara está chegando, ou os parentes dele estão chegando, eles sempre vão ser foco, né? O seu pai está aí, né? A sua mãe que é a síndica, chama ela aqui para ver alguma coisa. Então, assim, nem os parentes são perdoados. Então, assim, os outros condôminos, eles deixam de procurar um morador lá, um condômino. Eles começam a procurar um profissional. E os costumes mudam, né? Então, assim, no começo, as pessoas não aceitam muito, porque eles têm o costume do síndico fazer tudo. Mas não é assim. Hoje o síndico, ele é o para-raio. Então, eu já tenho uma experiência, eu sei o que eu demonstro para o condomínio, aquilo que ele realmente precisa. Às vezes as pessoas estão preocupadas só com o embelezamento. Tá a pintura, tem alguma coisa ali que está feia, vamos trocar. Mas normalmente a gente tem as coisas que a legislação ela exige. Então eu apresento aquilo para eles e falo, olha, vamos trabalhar e estudar nisso aqui. Além do que, né, você ser o síndico do seu próprio prédio é um desgaste muito grande. Né? Você vai aplicar uma advertência num condômino, você vai chamar... Já arruma um inimigo, né? Já mandou uma advertência, já é um... O morador era amigo, de repente ele vê que o cara coloca o carro ali e fala, olha, não pode colocar o carro aí porque o fulano, você é meu amigo, já deixa de se falar, então você perde um amigo. Muitos prédios eu entro e tá uma briga generalizada, né? Tem até processo entre um morador e outro, e ninguém quer ser síndico. Então o síndico vem para fazer essa conciliação entre os moradores, né? Essa mediação de conflitos e também fazer a parte financeira, né? Fazer a verificação dos funcionários. Hoje em dia ainda tem muita, a Natasha está falando aqui que ela passou muito por isso como filha de síndico. Ela falou que chamavam ela lá no apartamento, tocavam lá e ela tinha que atender. Hoje em dia ainda tem muita inadimplência de condôminos. Você administra 15 condomínios, né? Então você mais ou menos tem ali uma relação de quem paga, quem não paga. Você fica sabendo por ser síndico, né? Sim, a inadimplência ainda é muito alta? Então, a inadimplência ela fica alta quando o condomínio ele sobe muito, quando o condomínio é um prédio muito antigo. Então ela acaba subindo porque a gente tem que adquirir recursos para fazer o pagamento. Então o condomínio ele aumenta. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que isso não aconteça, aumentar o condomínio subitamente. A gente já tem que se preparar para o futuro. Então tem que ir arrecadando aos pouquinhos para evitar que tenha uma inadimplência. A inadimplência hoje nos meus condomínios ele chega a 2% no máximo. É muito pouco. Apesar dos condôminos às vezes terem, por exemplo, a gente tem um prédio que eu tenho um problema. É um prédio de 6 apartamentos e ele está lá 10 anos sem pagar. Então é um condomínio de R$900. Porque tudo que você faz, aquele condomínio não paga, eu tenho que ratear daquela unidade para os outros pagarem, além do fundo de reserva. Porque senão eu sempre ficaria com R$500, R$600 que é o valor do condomínio, né? 450 às vezes. E às vezes não dá para pagar tudo, água, luz. Isso. Então eu tenho que arrecadar mais. Então a inadimplência ela é pouca, porém se existir uma inadimplência de um apartamento muito pequeno, um prédio muito pequeno, a gente vai ter um grande problema. Você já passou como síndico ter que ir para a justiça para o condomínio pagar? Ah, sim, isso acontece muito, né? O próprio departamento jurídico da administradora, ele orienta. Então, começa a pessoa a estar devendo, eu já entro em contato imediatamente. Às vezes a pessoa tem um problema ou não percebeu, porque o seu devedor, ele continua devendo por mais 2, 3, 4, 5, ele não vai conseguir fazer um acordo. Então é bom a gente conseguir ver o que a pessoa está precisando naquele mês. Então assim, logo no primeiro mês é bom entrar em contato, no segundo, para ver se a pessoa quer parcelar aqueles condomínios para não deixar de pagar. Porque às vezes a pessoa fica ali, eu quero pagar, mas não consigo, vocês não facilitam. Porque além da parcela que ele
tem que pagar mensalmente. Tem que pagar mensalmente, né? Tem que pagar do mês e mais atrasado. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu tenho um condomínio, tô devendo R$1.000 e o condomínio lá é R$500, ele não vai conseguir pagar 1.000 no mês que vem. Ele vai conseguir pagar 600. Então você vai ter que parcelar esses 500 em pelo menos 5 vezes. Mas é tá dando muita colher de chá pro condomínio, né? Tem gente que pensa assim, eu tô pagando meio dia. Mas ele também vai pagar, ele vai ter outras sanções ali, ele vai ter juros, vai ter multa, correção monetária, ele vai pagar parcelado, o condomínio vai ter até um problema a menos, que é acionar o jurídico para isso, né? E possibilitando que ele pague mesmo, porque se o jurídico entra, já vai pagar mais 10%. Se for uma ação judicial, mais 10%. Fora juros, aí a pessoa fica aí com um problema e a gente não resolve nem para ele e nem para o condomínio. O importante é que hoje a gente resolva para o condomínio receber o melhor, o mais rápido possível. Então, assim, se a pessoa chegar ainda no mesmo mês e fala, pode me tirar a multa aí, passou 5 dias, eu tiro a multa. Né? Às vezes, você tem essa liberdade de tirar a multa ou você tem que levar em assembleia? Tratando-se de dinheiro dos condôminos, eu não tenho essa autonomia de tirar a multa. Então, assim, se é uma coisa dentro do mês, eu libero ele da multa. Está dentro do mês. O condomínio não vai ter um prejuízo. Mas se passa uns 2, 3 meses... Aí você tem que consultar a assembleia. Às vezes a pessoa fala, eu quero pagar à vista, posso tirar a multa? Eu tento tirar a multa. Se o condomínio, que tem muito problema de inadimplência, eu não quero abrir um precedente, eu não tenho como tirar a multa de ninguém. Então aí a gente, não posso tirar a multa, a gente é bem rígido. Mas se é uma coisa que acontece esporadicamente, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade, porque senão a gente acaba tendo um inimigo no condomínio. Né? Então, o interesse hoje é o condomínio resolver os maiores conflitos, né, com menos problemas. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E tem muito... que tem prédio aí que só pela misericórdia, né? Tem uns condôminos aí que faz barraco por muito pouco. Nesse prédio que eu morei, ela tinha pouca vaga de veículos para muito carro. Sim. Então, um exemplo, tinha 14 carros e 10 vagas. Certo. Então, 4 sempre ia ficar na rua. E era brigativa, porque quem chegou primeiro... Já aconteceu isso com você? Sim, tem muitos problemas. Os condôminos, eles não aceitam as regras. Até inclusive eu já fui ameaçado, né? O advogado, ele falou, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que, né, notificar o condômino, porque às vezes acontece que vira uma rotina. O condômino, ele não tem respeito mesmo, ele quer fazer aquilo que ele acha que é melhor. O condômino estava subindo pelo elevador social de chinelo, de sunga e sem camiseta, né? E sujo, assim, molhado, voltou da praia. Eu falei para ele, não pode subir. Né? Você chegou aqui agora, você é o dono do prédio, você que está colocando as regras. Eu falei, não, eu não coloco regras, as regras estão aqui no condomínio, eu tenho que cumpri-las, eu faço com que as pessoas cumpram, porque senão eu vou ter que te mandar uma multa e uma advertência. Ele saiu do prédio, ficou lá do lado de fora do portão, balançando a grade e falando, vem pra cá pra fora que eu vou te pegar. Eu falei, não, né? Pus a mão pra trás, recuei, porque eu não vou enfrentar o condomínio. Lógico que se ele vier pra cima eu vou me defender, mas enfrentar de forma nenhuma, né? Eu sempre vou tratar com muita educação. Inclusive, depois desse episódio, eu sempre passo por ele, falo bom dia, boa tarde, como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas me enfrentam, elas querem impor a sua vontade através da força, do grito, né? Comigo não tem isso. Eu já aprendi, já tenho uma boa experiência, respiro fundo, olho para ela. Às vezes nem é um problema, a gente não conhece todo mundo, né? Então às vezes a pessoa está passando por um problema dentro da casa dela e a gente, né, e acaba descontando você ali, né? Mas você é responsável por um regulamento interno, então você tem que cumprir. Então eu respiro fundo, faço como se nada tivesse acontecido, conto até 10 e coloco ali o condomínio só na listinha negra, mas não respondo ele, não brigo com ele nem nada, só tomo mais cuidado ali com ele. Bate-papo da bancada, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, eu recebo um convidado especial e hoje é o dia do Sérgio, que é síndico profissional. Então, quer fazer perguntas? Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Esplanada ou na página do YouTube e o WhatsApp está liberado. É o 13998404222. Por enquanto não chegou nenhuma pergunta, é sinal que ninguém tem dúvida. Então vamos lá, Sérgio. Como que é feita a prestação de contas? Por exemplo, você tem 15 condomínios que a sua administradora, que a sua empresa toma conta. Como é que você presta a conta para esses 15 condomínios aí? Então, a administradora, ela é responsável pela emissão de um relatório e do boleto de cobrança.
Então, nesse relatório, ele apresenta todos os gastos do condomínio, né, os gastos que foram feitos e os gastos que eu tive lá, que eu fiz a mais, né, que são coisas que não estavam sendo esperadas. Então, assim, mensalmente, essas informações vão para lá. E também eles montam uma pasta que hoje é digital, né, pode ser visto até pelo aplicativo das administradoras, mas antes era uma pasta física, onde vinha o relatório e todas as notas fiscais, os recibos de pagamento das empresas de caixa de água, de luz e de todos os serviços. Então a pasta ela vem numerada com o na primeira página com uma relação e os valores que foram gastos, e nas páginas seguintes lá quem pagou, inclusive, né, o extrato do condomínio, é tudo feito uma conciliação bancária. Então o que tem no extrato do condomínio tem na conta do condomínio, e lá é demonstrado isso. Então anualmente, como a lei determina, a gente faz uma assembleia, onde as pastas, são 12 pastas, são colocadas lá em cima da mesa. Os conselheiros já verificaram as pastas, né, estão de acordo, assinaram, se não estavam de acordo, solicitaram ali esclarecimentos, a qual já foram dados, e chegando na assembleia, a gente coloca em votação se as contas do síndico daquele período foram aprovadas ou não. Então é assim que faz, isso para cada condomínio que você administra? Para cada condomínio. E quanto tempo pode ficar você como síndico no prédio? Depende por assembleia? É na assembleia que resolve. Por exemplo, a empresa do Sérgio vai administrar aqui o nosso condomínio por 1 ano, 2 anos, sei lá. Eu faço um contrato de 1 ano, né, da gestão de 1 ano, são 12 meses, e com a rescisão a qualquer momento. A rescisão a qualquer momento... De qualquer um dos lados. De qualquer um dos lados, desde que seja justificado. Então, por exemplo, se eu estou sendo perseguido num condomínio e eu vejo que eu não vou conseguir administrar aquele condomínio, o grupo que está lá, a gente não se deu bem, não tem... Tanto eu como posso pedir demissão, né, não vou cobrar nada do condomínio, só dou o prazo para eles elegerem um novo síndico, né, e passo o mandato para o novo síndico. Ou, caso contrário, vamos dizer, eu não estou fazendo com as minhas obrigações, eu não fiz a limpeza de caixa d'água, não fiz o seguro, não fiz, porque assim, mesmo o condomínio não tendo dinheiro, a gente tem que fazer, eu tenho que ratear, eu tenho que ir lá pagar com a conta do condomínio e cobrar do pessoal. Então assim, mesmo que a gente que não seja a nossa obrigação, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente é cobrado. Então, se o condômino achar que eu não devo mais ficar, né, os condôminos, porque normalmente eu levo isso para uma assembleia, o condômino chega para mim e fala assim, pô, Sérgio, a gente está vendo aqui que, por exemplo, seu salário é muito alto, está cobrando aqui muito alto, com isso a gente conseguiria fazer um melhoramento em outro lugar, eu vou ficar de síndico. Então, tá bom, a partir desse mês, eu posso pedir demissão e deixar a pessoa de síndico, ou então a pessoa tem que provar para mim, ou fundamentar qual que é o problema que eu estou gerando. Então, assim, eu normalmente não peço demissão, né? Mesmo que a pessoa venha com um problema comigo, eu vou entrar em contato com o conselho e vou falar, olha, estou com um problema com tal condômino, né? Ele fica me perseguindo, ele quer que eu saia. Na visão dele, o síndico não é necessário no prédio. Então, a gente faz esse levantamento e eu tanto saio, porque assim, eu tenho que trabalhar com pessoas que confiam em mim. Então não adianta, se eu não tenho pessoas se os condôminos não têm essa confiança, não adianta eu ficar ali tentando, porque não vai adquirir, né? A confiança é uma coisa que a gente pega ali como síndico profissional em pouco tempo. Eu entro, né, já verifico tudo que o prédio tem, e se o prédio, por exemplo, tem pouco dinheiro, ninguém tem desconfiança. Mas se o prédio tem 500, 1 milhão na conta, ele vai falar, esse síndico está fazendo serviços aí, né, que não precisa. Né? E aí ficam sempre achando que o síndico é que está inventando o serviço. Por isso que a prestação de contas é importante, né? Isso, exatamente. Porque no meu caso tinha condomínio que não ia na reunião, nenhuma reunião, convocava, o cara não ia. Mas depois ele ficava te criticando ou reclamando de tal ação que foi feita, mas ele não estava lá no dia da reunião para decidir. Então é importante também o condômino participar das assembleias, né? Isso. E a assembleia, ela tem que ser muito bem redigida. Para o condômino não tem dúvida. Então, quando a gente faz a assembleia, a administradora ela redige. E se ela emitir algum fato que aconteceu na assembleia, o condômino vai ter dúvida. Então, a assembleia ela é revista, né? Eu leio a assembleia, vejo se tudo aquilo, se todas as propostas foram colocadas e se as votações que tiveram dentro da assembleia ficaram claras, porque os condôminos vão ter que respeitar aquilo que foi decidido por aqueles que estavam presentes na assembleia. Então, o prédio tem 50 condôminos, foram 5 na assembleia. Os 5 vão decidir pelos 50.
Vamos trocar. Os 50 queriam um salão de musculação lá na academia, lá, queriam uma academia. Só que não foram lá. Não foram. E só foram 5 que tinham filhos, e fizeram uma brinquedoteca. Você pode ter certeza. Os outros vão falar, fizeram a brinquedoteca. Eu falei, fizeram, mas você não foi lá, então não tem como reclamar depois. Se você não participa da assembleia, você realmente não tem como reclamar. Só se for alguma coisa ilegal. Isso aí não está na lei, não pode fazer. Né? Mas é difícil. A gente sempre pesquisa muito antes de ir para uma assembleia, faz muito planejamento para não pegar o pessoal de surpresa. Avisa com antecedência, a assembleia não é no dia seguinte, geralmente são 15 dias, assim, a não ser que seja uma urgência, né? 15 dias de convocação. Então a gente coloca cartazes no prédio, haverá assembleia, manda pelo WhatsApp, a pessoa recebe por e-mail, recebe. Não tem como o maluco falar que não sabia. Não tem. Eu não sabia, fiz uma reunião de última hora. E quantas horas por semana você dispõe para o condomínio? Você já falou que você administra 15 condomínios. Então como é que você... O dia tem 12 horas, como é que você regula essas horas aí? E já aproveitando, e como eles se comunicam com você em caso de necessidade? Você já falou que tem o WhatsApp, né? Isso, é. E caso, quando você chega em casa, você desliga o WhatsApp, aí só por telefone mesmo. Hoje eu tenho 3 grupos de condomínio. Um grupo que é de 6 apartamentos, um grupo que é de aproximadamente 20 apartamentos e outro grupo que é aproximadamente de 50 a 70 apartamentos. Então assim, os de 6 apartamentos eu coloco um por dia na semana, 2 por dia. E os que tem muito apartamento, o prédio que é maior, eu procuro ficar um período maior. Então todos os dias, toda semana, eu acabo passando em todos os prédios. Então, você consegue passar em todos os prédios durante uma semana? Em uma semana eu faço todos os prédios. Então eu passo em 3 prédios por dia, eu faço na parte da manhã, de preferência, então eu vou para o escritório às 7h30, 8 horas, leio os e-mails, respondo, WhatsApp e faço já a expedição dos prédios que eu vou passar na parte da manhã. Eu já tenho um cronograma de todos os dias da semana. E passo nos prédios de manhã. Tiro uma foto do relógio, para a gente ter um controle da água, e volto para o escritório, vou almoçar e volto para o escritório por volta do meio-dia. Ao meio-dia, eu começo a fazer a ligação para os prestadores de serviço daquilo que eu vi, cobrar aquilo que estava sendo para ser feito e tal. Então, assim, hoje eu faço, como a assistente, ela também vê os e-mails, então ela responde, por exemplo, eu fiz um pagamento de um serviço, ele mandou um e-mail. A minha assistente já sabe que aquele pagamento tem que ser mandado para a administradora, eu já me comuniquei com ela antes. Então, ela faz o filtro dos e-mails, a outra pessoa faz um filtro das manutenções periódicas, que é caixa d'água, gordura, detetização e extintor de incêndio. E o outro, que é o meu engenheiro, ele faz as obras. Então ele passa nos prédios para ver as obras. Então, além de mim, além de eu passar nos prédios uma vez por semana, eles também passam. Então, se eu tenho limpeza... Então, resumindo, além de você, a sua equipe também vai lá também cada condomínio para verificar. Não existe um período mínimo. Por exemplo, eu passo uma vez por semana para dar uma olhada, ver se tem uma correspondência na caixinha do síndico, faço a leitura da água, né, para conversar com um condômino. Mas eles também, eu faço ali, por exemplo, se eu tiver limpeza de caixa d'água, por exemplo, eu tento fazer um serviço conciliado com a limpeza do filtro central. Em Santos nós temos um filtro antes de chegar na caixa d'água. Não sei se aqui em Santos o pessoal está acostumado. Então assim, a Sabesp, a água passa no filtro nesse filtro central antes de ir para a caixa d'água e depois da caixa d'água térrea que vai para a caixa superior. Então, para manter a caixa d'água mais limpa por mais tempo, a gente faz a limpeza, faz a troca dos elementos filtrantes desse filtro antes de fazer a limpeza da caixa d'água. E na quarta e na quinta, eu vou fazer na quarta a caixa d'água térrea. Eu já tenho que deixar o relógio desligado para a caixa esvaziar, porque senão eu jogo e essa água subir para o pessoal usar, porque senão tem que no dia seguinte jogar muita água fora. A caixa tem que estar vazia. No dia seguinte, e aviso, olha pessoal, vai ser feita a limpeza da caixa d'água térrea. No dia seguinte eu aviso, vai ser feita a limpeza da caixa superior, vai faltar água. E também fico fazendo essa verificação nas caixas para não faltar, porque não pode faltar água no condomínio. Eu não posso. Agora você vai limpar a caixa d'água, mas não pode faltar. Não pode. E se for faltar, tem que faltar num período que não é horário de tomar banho, nem é horário de fazer comida. Né? Então eu tenho que fazer assim no horário das 9 às 10, para faltar um pouquinho, um período que o pessoal já está preparado. Né? Então a gente acaba fazendo esse planejamento
para não faltar. E a água também não pode estar suja. Então a gente tem que fiscalizar se a empresa está mandando um funcionário lá com uma bota limpa, se a vassoura que o funcionário vai limpar a caixa é uma vassoura nova, se ele está aplicando um produto que é uma cândida, né, uma água sanitária na caixa, a quantidade certa do tamanho da caixa. Então, isso tudo tem que ser verificado. Se a espuma, a esponja para secar a caixa e os produtos estão sendo utilizados também são novos. Porque se ele traz uma caixa infectada ou o pano fica lá no chão, ele vai passar o pano ali e vai sujar. Infectar tudo que já era. Exatamente. E como que é o seu relacionamento com as administradoras destes condomínios? Por exemplo, o Sérgio é um prestador de serviço, um síndico profissional, tem a sua empresa, mas o condomínio tem uma administradora. Como é que é o relacionamento entre síndico-administradora? Então vamos lá. Hoje eu administro com uma administradora 10 prédios e depois com mais 4 administradoras um prédio. Tá? Não sei se pode falar o nome delas aqui, mas então, na verdade nós temos a OCB em Santos, né, que ela administra pra gente, comigo, 10 prédios hoje. Né? Eu vendi inclusive a minha carteira de clientes para eles, que eram os meus 90 prédios. Então os meus próprios clientes que já me conheciam começaram a me procurar. Por isso que de uma hora para outra eu tive 25 prédios. Né? Então assim, eu mantive, eu tenho uma fidelização com esses meus clientes, eles me conhecem, sabem da honestidade, sabem como o serviço é feito, né? Então que a gente sempre dá um retorno também. Então as administradoras hoje me procuram muito para levar os prédios para ela, mas eu não tenho essa parceria. Né? Essa parceria, na verdade, é uma via de mão dupla. Hoje, se o prédio está bem na administradora e a administradora me indicar, eu não tiro esse prédio dessa administradora. Então eu não tenho vínculo com uma administradora, eu trabalho com todas. E não vou tirar de uma administradora para passar para outra, a não ser que o problema seja a administradora. Olha, Sérgio, nós estamos te contratando para você tomar conta do prédio e nós sabemos que o problema foi dado por essa administradora. Os condôminos vão decidir se aquela administradora está apta a cuidar. Porque assim, eu não conheço a administradora, eu vou mantê-la e vou procurar saber de qual é a idoneidade dela. Se ela tiver tudo ok, eu vou falar, é uma administradora boa, me atende. O problema não era a administradora, era o síndico anterior. Então eu continuo trabalhando com essa administradora. A relação síndico-administrador tem que bater, senão... É uma confiança, né? Porque a administradora hoje eu não trabalho com dinheiro, eu não sei nem... Assim, o dinheiro fica com a administração. O dinheiro fica na conta do prédio, na própria conta corrente do prédio. Que tem o poder ali de administradora. Isso. Não é o síndico, por exemplo, não é você. Não, hoje eu tenho empresa. Não, hoje eu tenho um aplicativo. Então, se o dinheiro, um exemplo, um condomínio grande, que você falou que tem um condomínio que é grande. Sim. Normalmente gira em torno mais ou menos de quanto? Caixa. Então mês. 35 mil. 35 mil, pois é. 35 mil carro zero. De repente, na mão de uma má administradora, esses 35 vira pó rapidinho. Exatamente. As fraudes antes eram feitas porque as pessoas não fiscalizavam. Né? Hoje, como síndico profissional, eu não posso alegar que eu não vi. Eu tenho que ver, eu tenho que saber o que a administradora está fazendo. Você sabe em cada condomínio que você administra, quanto cada um tem caixa? Sim, porque a prestação de contas ela vem para mim, vem com os extratos, então eu verifico se a conciliação bancária está exata. Está aparecendo no relatório que foi enviado para os condôminos? Está ali no relatório, o prédio hoje tem 500 mil na conta. E na conta, tem 500 mil? Tem 500 mil na conta, está lá. Então assim, hoje nós temos aplicativos, antes era com cheque, era muito mais fácil de fraudar. Hoje não, nós temos aplicativo onde a administradora ela tem o poder, nem de movimentar ela tem o poder de lançar a conta no aplicativo, o aplicativo me avisa que eu tenho contas pendentes, eu vejo se as contas realmente são do condomínio e autorizo, e o condômino, o conselheiro, que também às vezes é uma segunda assinatura, para blindar mesmo, o condômino ele acessa o aplicativo dele, eu falo, olha, seu Antônio, por exemplo, tem que liberar lá, o pagamento vence hoje. Ele vai lá, tá bom, certo. Então, ele recebe a mensagem lá, mas às vezes não sabe. Então, eu aviso, o administrador avisa e ele vai lá e libera. Então, o pagamento hoje ele é blindado. Antigamente tinha até cartão. A pessoa saía, o síndico passava o cartão do prédio em tudo quanto era lugar, quando eu ia tinha compra da casa do cara lá. Né? E aí... era um problema, mas assim, acontece. No momento era cheque, né? Eu, como síndico, assinava, a administração assinava também, né? Então, se tivesse um desvio aí,
Eu ia ter que saber, porque era a minha assinatura, e a administração também, porque a assinatura tem que ter atenção, né? E o condômino, muitas vezes, que não ia na reunião, às vezes não ficava nem sabendo que não tinha dinheiro, não tinha fundo, não tinha nada, porque já tinham subido com tudo. Eu já peguei um prédio com 40 mil negativo. Cheguei lá, cheguei lá, o cara, a pessoa que era síndica, não, queria mostrar. Ele começou a gastar o dinheiro do fundo de reserva e do fundo de obras, e ele pagava o condomínio, porque ele não era isento, então ele deixou o condomínio o mais baixo possível. Só que ele acabou sacrificando aí o caixa do condomínio. Então, quando eu entrei, infelizmente, o condomínio teve que ir para 1.200, quase 3 vezes mais do que pagava. Até solucionar o problema. Até solucionar o problema. Tinha que informar o pessoal. Olha, pessoal, não adianta, a gente vai ter que arrecadar 1.200, depois a gente abaixa para o valor correto, para 700. Mas a gente vai ter que ver por esse último ano como a gente vai repor esse valor. Né? Eu estou com caixa negativo. O banco, os juros bancários é muito maior do que você pegar um empréstimo, né? Então a gente tem que fazer. E aí a conta foi cobrada desse? Não, então normalmente não é cobrado, porque assim, ele não adquiriu um dinheiro indevidamente, ele simplesmente não geriu. Então assim, não existe um curso para síndico profissional. Uma boa pergunta, era isso que eu ia te falar. Não está aqui, mas eu ia te fazer essa pergunta. Não tem curso para o síndico profissional? Tem um curso teórico. Então o cara vai lá e aprende sobre a legislação. Hoje pode ser síndico profissional? Pode, vai lá no SICOM hoje, por exemplo, o SICOM é um sindicato das administradoras de Santos. Não, sindicato dos condomínios da Baixada Santista. Né? Então, se você for lá, o SICOM, ele dá o curso profissional. Só que a pessoa sai de lá, ela não sabe qual é a rotina da caixa d'água, como vai limpar a caixa d'água, o que vai fazer, como conversar com o funcionário. Ele acha que ele pegou um prédio, ele é o presidente, ele é que manda. Mas não, isso aí você não vai com cuidado conversar com todas as pessoas do condomínio para eles te conhecerem, você não adianta, você não vai falar mais alto que ninguém lá. O prédio é que manda, é o condomínio. Então, as pessoas saem muito do curso sem saber. Né? Então ele vai lá. Eu mesmo peguei pessoas que saíram do curso e tinha que ensinar tudo. Olha, não, caixa d'água a gente limpa de uma vez por ano. Caixa de gordura é de 6 em 6 meses. Detetização, de 6 em 6 meses. Então, assim, porque são coisas que estão na legislação. Então você tem que fazer. E, além de estar lá, atuando. E esse aí tem vistoria, né? Tem, caixa de gordura, acompanhamento da prefeitura. Se você não faz, a prefeitura vem, te intima. Então você tem que manter um quadro de avisos com todos os certificados ali visível, num local visível no condomínio. Isso é obrigação do síndico. É obrigação do síndico. Manter o condomínio em dia ali, tudo funcionando, é obrigação do síndico. Ele delega as funções para os profissionais, manutenções em geral. Mas o síndico normalmente tem que ir, porque se você não vê qual é o problema, você não sabe qual é a solução. Então, se você não sabe, o profissional que vai lá, ele vai falar o que ele quiser para você. Então ele fala, tem que trocar tudo. É muito fácil, tem que trocar tudo. Telhado, trocar tudo tem que ter dinheiro. Já tive um orçamento de telhado de 100 mil reais e a gente conseguiu resolver com 25. Não, é uma parte do madeiramento que está ruim, é uma parte do telhado, das telhas que estão ruins. Vamos fazer um remanejamento de telhas, vamos colocar as madeiras que estão boas e com isso a gente consegue recuperar o telhado e deixar ele semi-novo. Não vai ficar brilhando, mas ele não vai entrar água, vai ter pelo menos os mais 10, 15 anos de uso sem problema nenhum. Então as pessoas não sabem. Hoje é muito fácil, você fala, chama uma empresa grande, faz tudo. As empresas, elas não querem fazer realmente remendo. Hoje, inclusive, a gente tem dificuldade aí de encontrar as empresas que fazem pequeno serviço. Eles só querem fazer grandes serviços. Isso que é bastante grana. 15 horas 50 minutos, 48 minutos, esse é o bate-papo da bancada. Ninguém mandou pergunta ainda no WhatsApp, tá passando rápido, realmente. Quando o bate-papo é bom, passa rápido. Mas ainda dá tempo. WhatsApp liberado, 13998404222. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Sérgio, uma pergunta agora particular minha. Porteiro. Sim. Hoje em dia, a maioria dos prédios estão excluindo a função de portaria. Para você como síndico profissional, você acha que é importante ter a figura do porteiro ali para inibir roubo, para inibir vandalismo, ou não?
com a câmera você resolve tudo em alguns condomínios? Então vamos lá, você fez 4 perguntas, né, mais ou menos. A câmera ela não inibe, né, começando de trás para frente. A câmera ela não inibe, ela só vai identificar qual foi o problema e a gente vai tentar solucionar. Então, se o ladrão pulou, a gente vai colocar uma cerca. Se deixar a porta aberta, a gente vai chegar no condomínio e orientar que não pode deixar aquela porta aberta. Então a gente tenta evitar esse tipo de... Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Eu falei do porteiro, se resolve ou não ter um porteiro hoje em dia, isso é importante, e se as câmeras inibem, funcionam. Então a câmera não inibe, né? Mas é bom ter câmera. A portaria virtual, ela sempre não hoje o pessoal tira a portaria virtual, tira o porteiro contratado e coloca a portaria virtual. Para o síndico profissional é excelente. Para o condomínio que já tem o costume de ter um porteiro ali, é ruim, porque o porteiro ele pega encomendas, ele orienta, ele ajuda, né? Então o porteiro ele vai estar ali num convívio diário e conhece o morador. Quem chega, quem sai. Exatamente. Tem aquela família. Com relação à segurança, o prédio ele tem outros meios de colocar mais segurança. Então você acha que o porteiro não inibe, por exemplo, o assalto? Que eu vejo muito depende muito do prédio profissional, na área policial, que o camarada chegou lá, se identificou com o porteiro e o porteiro deixou ele entrar. O cara que não é nem morador foi lá e assaltou. Como é que o cara sabia que no apartamento 101 não tinha um morador, estava viajando e tal? Isso aí. Quando não tem a figura do porteiro, a portaria virtual. Isso acontece muito ou não? Acontece. A portaria virtual ela tem um controle maior dos condôminos. Ela faz um controle de fluxo de entrada e saída de condôminos. O porteiro, às vezes por um tempo está trabalhando no prédio, e se for um prédio muito volumoso, ele pode não conhecer todo mundo, né? Então ele vai, às vezes, né? Então isso aí acontece em todos os prédios. O porteiro dorme à noite, está lá na guarita. Eu já vi ladrão chegando lá na frente da guarita e vendo que o porteiro não está se movendo, ele fala, pô, o porteiro não está me vendo, né? Eu tô fingindo que eu quero entrar, vou pedir uma informação. Tô vendo que o porteiro não está vendo. Pula, pega a bicicleta, dá para alguém do lado de fora e vai embora. E o porteiro não viu. Então assim, o porteiro ele não inibe, principalmente à noite, né? Então vai depender muito da orientação do porteiro. E a portaria virtual, ela coloca sirene, ela coloca alarme. Então assim, ela também não vai impedir. Já roubaram um prédio com portaria virtual. O cara foi lá, levantou o portão, abriu um pouquinho, entrou, pegou uma bicicleta de R$2.000 e foi embora. O que a portaria virtual vai fazer? Né? Podia ter tocado o alarme? Podia, mas não tinha naquele dia. A portaria pagou a bicicleta da pessoa. Então assim, se a responsabilidade é de um prestador de serviço, essa responsabilidade não foi feita, não foi cumprida, a gente vai cobrar. Eu vou cobrar do seguro, eu vou cobrar da portaria virtual. Cobrar de um funcionário, só se realmente estava dormindo, pode acarretar um problema trabalhista. Porém, justa causa? Olha, dependendo do... Sim, justa causa. Você estava no celular, se ele estava ausente e não estava prestando atenção. Então assim, cada caso é o caso. Mas, sim, ele receberia uma advertência, né, por estar dormindo, e futuramente a gente iria ver quem seria a responsabilidade mesmo, né? Então, isso aí vai para a área também, chega a vir para a área civil, por exemplo, o cara responde, às vezes, dependendo, o camarada pulou ou entrou e arrombou o apartamento lá, roubou lá os bens da pessoa. Crime. E aí, há possibilidade do porteiro responder criminalmente? Sim, se ele estiver envolvido, né, no crime, se ele foi conivente aí com a entrada das pessoas. E quando não tem a figura do porteiro, aí quem que responde? Se for uma falha da portaria virtual, a portaria provavelmente vai porque tudo vai responder, né? Porque a portaria virtual tem as câmeras. E se não tem nenhum dos dois? Se não tem nenhum dos dois. Então, aí o condômino ele deixou o prédio sem segurança, a responsabilidade é individual de cada um. De cada um. Isso. Se tem um seguro, por exemplo, o seguro ele normalmente não paga danos aos carros de terceiros. Por exemplo, se eu bater o meu carro dentro do carro de outro morador, o seguro não vai pagar. Quem tem que pagar o meu seguro é problema entre pessoas. Agora, se o condomínio bateu no portão, o seguro vai pagar. Então, assim, hoje o seguro é obrigatório por N motivos, né? Para restaurar portão, parte elétrica, incêndio, parte hidráulica. Então, se houve algum problema
assim, que é acionável, eu hoje tento acionar tudo, tanto porque o condomínio tem responsabilidade civil. Tem responsabilidade civil do síndico, tem responsabilidade civil do condomínio. Então, o que tem que entender é se há fundamento legal para que seja cobrado daquela pessoa. Então, a gente tem que verificar de quem foi a responsabilidade mesmo. Então, pode ter sido do porteiro, pode ter sido do condomínio, pode ter sido da portaria virtual. O bom da portaria virtual hoje é que eles realmente têm um controle de fluxo. Então, por exemplo, se um apartamento, uma pessoa ficou presa no elevador, ele sabe imediatamente, já liga para a empresa terceirizada de elevadores, a empresa que toma conta, e me aciona. Sérgio, fulano, a pessoa do apartamento tal ficou presa no elevador, eu já acionei a empresa de elevadores, eles já estão indo lá. E ela abre a porta para a empresa de elevadores, que vai lá no elevador soltar. Não precisa de eu sair correndo. Então, se for um final de semana, eu estiver viajando, a portaria virtual, ela consegue atender o condomínio dessa forma e me dá um suporte também. Mas hoje, por causa a gente tem uma resistência, né, as pessoas têm um costume muito forte de ter lá a pessoa. Então ela quer receber o almoço, não quer buscar na hora, fica na portaria. Tem encomenda do Mercado Livre, fica na portaria. Então qualquer tipo de encomenda, eles querem deixar o porteiro. Eu recomendo, se você quer colocar uma portaria virtual, você pelo menos tem que ter um faxineiro. Isso aí acaba, aí não tem como deixar o virtual lá, vai ter que descer para pegar. Isso, acaba, né? E se você quer uma pessoa para pegar, você vai ter que ter a portaria virtual e outra pessoa. Mas eu acho que vale a pena, a portaria virtual hoje para síndico vale a pena. Depende do condomínio também, né? Se o condomínio tem muitas áreas abertas, fica difícil. Quem tem que ter câmera em todas essas áreas. Exatamente. Aí. E a portaria não vai ver as câmeras o tempo todo. Imagina, eles têm lá 50, 100 câmeras para ver. Não dá para saber se é um condomínio que está entrando. Então, assim, são os alarmes que disparam, né, e vão avisar para ele que houve uma invasão. Agora, o condomínio vai avisar, olha, aconteceu alguma coisa, liga lá na portaria, a portaria vai localizar a imagem e verificar o que realmente aconteceu, né, para a gente evitar que algum problema aconteça naquele local novamente. Mas sempre acontece. Então, o prédio ele tem muitas áreas, por exemplo, tem um prédio de 3 esquinas, são 9 portões. A portaria virtual, ela falou, não quero, não tenho interesse aqui. Tem portaria que fala, tem interesse, mas custa caro. Então, assim, quanto mais infraestrutura a portaria vai ter que colocar e mais áreas ela vai ter que vigiar, mais caro fica para o condomínio. Então, às vezes, vale a pena você ter até uma empresa terceirizada de portaria, né? Uma empresa terceirizada. Lá em Santos, nós temos uma empresa que é a Guarda Nova, por exemplo, ela faz lá a portaria de vários prédios meus. Eu ligo para eles, eles vêm rapidinho e entra lá, já vem, eu já sei quais são os valores, e já coloca a pessoa para trabalhar lá, na falta de um colaborador, né? Então, assim, a portaria virtual, para mim, se tivesse em todos os condomínios, seria uma coisa muito boa. Excelente. Mas para os condomínios nem sempre porque eles querem a figura de alguém lá, né? Esse é o bate-papo da bancada, agora são 15 horas mais 57 minutos, estamos chegando no final. Você que não mandou sua mensagem, não tem problema não. Se você futuramente tiver alguma dúvida, é só entrar nas redes sociais da Rádio Esplanada que vai estar lá o bate-papo da bancada. Hoje conversou comigo aqui o Sérgio Fernandes, ele é síndico profissional e tem uma empresa chamada Sindicode. Síndico com condomínio. Então, se você quer contratá-lo, como é que faz, Sérgio? Bom, então, você pode entrar em contato, né, pelo meu site, que é sindicode.com.br. Site sindicode.com.br. Eu tenho as redes sociais que eu estou agora melhorando elas, também vai ter no Instagram e no Facebook, né? Mas pelo meu WhatsApp, até pelo meu celular, que é o 98133 DDD 13, né? DDD 13 98133 9614. Então, se você gostou, quer contratar para ir para o seu condomínio, chama o Sérgio. 98133-9614 é o WhatsApp dele. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que já fui síndico, sei que não é fácil. Eu acho que a vida hoje, você aí com 15 condomínios para administrar, tira de letra, né? Hoje tá bom. Hoje tá bacana. 15 condomínios tá bom. Mas eu preciso, se alguém quiser aí uma orientação, algum síndico, eu não faço só o serviço de síndico profissional. Hoje eu faço orientação, né, aos conselheiros, aos síndicos mesmo,
né? Porque as pessoas às vezes querem uma indicação, querem saber como é que é feito, qual é o procedimento. Então, se quiser entrar em contato comigo, eu tenho o maior prazer, isso aí eu não cobro nada, né? A não ser que seja uma coisa mais detalhada, mas eu tenho o maior prazer em conhecer o condomínio, né? Que futuramente poderá ser um cliente. Às vezes o condomínio é síndico lá há 20 anos, mas ele vê que ninguém quer mais ser síndico, mas se ele não aguenta mais, ele pode vir, né, entrar em contato comigo, eu vou me apresentar, vou explanar qual é o meu serviço de acordo com cada condomínio, e eles vão ver que realmente é importante hoje ter um síndico com experiência e atuando aí com E se responsabilidade. você também é um morador que está de saco cheio do seu síndico aí, que está lá 15 anos perturbando a sua vida, olha aí, ó, a oportunidade é essa. 13 981 33 9614. Seja muito obrigado. Eu quero Esse dizer, foi o bate-papo da bancada. Semana que vem, dia 30, feriado, tem bate-papo da bancada. Quem vai estar aqui é ela, a Verônica. Ela é empresária e ela é proprietária da RP Arts. É quem faz as nossas camisetas, nossas camisas, nossa caneca, perdão, nossa camiseta. Ela vai estar aqui batendo papo comigo dia 30 às 15 horas. Então, tchau São Vicente, tchau São Paulo, tchau Brasil. Até quinta-feira que vem com o bate-papo da bancada. Tchau.